Fábio Sorge, Beca Surrada. Hoje eu vou comentar com vocês a decisão do ministro Alexandre de Moraes que concedeu prisão domiciliar ao deputado Daniel Silveira. Antes de começar a comentar o assunto, eu acho que vale a pena ter uma questão sobre a condução de toda essa investigação, esse inquérito. Parece que é um erro essencial aqui. Se o ministro Alexandre de Moraes vai funcionar como juiz instrutor, vai conduzir as investigações, que é o que ele vem fazendo desde que o ministro Toffoli, na decisão que tomou pela abertura do inquérito, determinou que o ministro Alexandre de Moraes tomasse ali as rédeas dessa investigação, fosse um instrutor disso, para usar um termo que nem existe na legislação brasileira, me parece de todo inconveniente. Essa própria investigação assim já é muito questionável, mas já que isso foi feito, isso precisa ter um mínimo de institucionalidade. Então me parece de todo inconveniente que o ministro Alexandre seja o juiz instrutor, toque a investigação e tome as decisões judiciais referentes a essa investigação. Claramente, essa função deveria ser bipartida e digo mais, o ministro teria de ficar impedido de tomar as decisões porque ele está instruindo esse feito, né? Então, faltou aí, desde o começo, essa cautela para se dar um mínimo grau de institucionalidade para isso. Tinha que ter um juiz para funcionar presidindo essa investigação, já que ela vai ser feita, né? E o outro para tomar as decisões. Senão vira a mesma pessoa investiga e, evidentemente, vai tomar as decisões autorizando a própria investigação que ela fez. Bom, dito isso, saiu no último domingo, então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes concedendo a prisão domiciliar ao deputado Daniel Silveira. Bom, prisão domiciliar, e acho importante explicá-la, está prevista no Código de Processo Penal, entre os artigos 317 e 318b. O artigo 317 vai dizer o quê? Vai explicar o que é a prisão domiciliar. Que a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então a prisão domiciliar, o que ela é? O recolhimento, a pessoa fica na casa dela e só pode sair com autorização do juiz, Então é um cenário de recolhimento. O indivíduo não pode sair da sua residência sem a autorização do magistrado. Muito bem. E aí o artigo 318 traz hipóteses que ele entende, porque aqui é preciso entender, a prisão domiciliar, ela funciona como uma substituição da prisão preventiva. Então o juiz, se tiver um flagrante em mãos, faz lá a avaliação sobre a legalidade daquele flagrante, se deve ou não conceder a liberdade provisória, e depois, se ele entender dos dois modos, então se ele entender que o flagrante é legal e que ele deve decretar a prisão preventiva, que as cautelares não são suficientes, ele vai fazer uma última checagem se ele pode substituir aquela prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Então, ele faz esse círculo, Então, ele vai por etapas. Muito bem. E aí diz o artigo 318 para orientar o magistrado. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, então ele vai citar hipóteses, um rol, maior de 80 anos, inciso primeiro. Inciso segundo, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Inciso terceiro, imprescindível aos cuidados especiais da pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Inciso quarto, gestante. Inciso quinto, mulher com filho de até 12 anos incompletos. Inciso sexto, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. 318 e 319, o 318A e o 318B. 318A trata da hipótese específica da mulher, gestante ou mãe, que para ter então autorizado sua prisão domiciliar, não pode ter praticado crime com violência ou grave ameaça ou crime contra a criança que ela supostamente vai cuidar. E o 318 ressalta que a substituição, 318B, que é a substituição de que tratam os artigos 318 e 318A,
pode ser efetuada em cumulação com as medidas alternativas à prisão. Bom, feita essa explicação, aqui me parece haver um equívoco, né, da decisão do ministro Alexandre. Para a gente entender, houve um pedido da defesa do deputado Daniel Silveira para a concessão da liberdade provisória, e até a liberdade provisória com cautelares, e o ministro indeferiu esse pedido. E ele enfatizou, citou ali elementos da investigação para justificar a manutenção. E aí ele trabalhou muito com a ideia da preventiva. Que haveria perigo à investigação, ou o chamado periculo libertatis. Quer dizer que o deputado em liberdade poderia colocar em perigo a investigação, até porque foi acusado de praticar diversos crimes de coação no curso de processo. Além disso, depois de preso, teria desacatado funcionária do IML e estava com celulares no local em que estava detido. Portanto, o ministro Alexandre entendeu presente ali o perigo, né, na liberdade, um dos requisitos da prisão preventiva, né? Então ele teria fumaça, o fumus comitis delicti, a fumaça ali do cometimento de delito, e o periculum libertatis, o que autorizaria a manutenção da prisão preventiva. Então o ministro indefere, né, a concessão da liberdade provisória com cautelares. Há inclusive uma divergência que ocorreu na sessão da última sexta do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Marco Aurélio entende que a decisão de concessão ou não de cautelares deveria passar pelo plenário, uma vez que foi o próprio plenário que confirmou o flagrante, né? Houve ali uma divergência com o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que não, que era uma competência do relator avaliar isso, no que foi chancelado pelo ministro Fux. O ministro Marco Aurélio até falou que o ministro Alexandre de Moraes seria um xerife ao agir dessa forma, e disse que o ministro Fux seria autoritário. A bem da verdade, me parece que o ponto do ministro Marco Aurélio está correto. Realmente, se foi o plenário que reconheceu esse flagrante, né, ele deveria também avaliar a possibilidade de substituição por cautelares. Aqui nós temos um outro ponto também, né? Se esse flagrante, né, o flagrante que manteve o deputado preso, que no meu entender é uma exceção à regra geral, né, porque a Constituição Federal, quando foi feita, a pessoa podia permanecer presa em flagrante por muito tempo, né, e isso não foi alterado, né, com o novo regramento, em especial o regramento dado da prisão preventiva, né, na necessidade de avaliação e conversão, né, esse regramento é posterior, ele é de 2010. Então, como a Constituição não teve essa modificação, entendo que pode permanecer preso em flagrante como exceção, não como regra. E também me parece que é possível a substituição desse flagrante por cautelares, né? Me parece que isso é tranquilo. E me parece até no caso que a decisão mais adequada seria a concessão da liberdade com as cautelares, né? Você tem ali diversas cautelares ali no 319 que poderiam, né, substituir a prisão. Me parece que a parte da decisão que impede que o deputado faça publicações em redes sociais, dê entrevistas, é correta para evitar que ele cometa outros fatos, né, que ele fale outras coisas. Isso me parece adequado. Então me parece que aqui a prisão com o recolhimento, né, e aqui tem o recolhimento, vou até ler o item 319, inciso 5º, o recolhimento domiciliar, né, do deputado já seria o suficiente. Então, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Me parece que isso aqui já seria suficiente, né? E me parece também que ele poderia ser objeto de monitoração eletrônica também. Isso tudo já seria suficiente, além das outras medidas que foram tomadas. E me parece, inclusive, que a própria prisão domiciliar, essa hipótese, o deputado não está nem prevista no rol. Você pode até debater se é um rol exaustivo ou exemplificativo, mas sequer está prevista, né? O deputado não se elenca nas hipóteses do 318. Então me parece mais um desacerto nesse inquérito e na condução dessa situação, né? Mais algo que me parece uma vez mais desacertado. Concessão de cautelares nessa situação seria o mais conveniente, né? Para que a situação ficasse efetivamente normalizada. Aliás, eu acho de início que essas cautelares já deviam ter sido tomadas nesse primeiro momento. O ministro, ao invés de decretar a prisão em flagrante, não era muito bem flagrante, poderia ter dado essas cautelares
E se o deputado continuasse, poderia monitorar e eventualmente em um flagrante poderia ele ser preso. Mas me parece que já partimos de uma prisão em flagrante que sequer flagrante era, que é um equívoco. Voltando então, me parece que foi mais uma vez equivocada a concessão da prisão domiciliar, que as cautelares seriam suficientes, porque sequer está prevista essa hipótese no rol das prisões domiciliares, e que as cautelares já atenderiam à finalidade de assegurar o processo. Enfim, né, isso não obstante as opiniões, você lê a decisão e ela é quase um copia e cola de opiniões absurdas que o deputado externou, e aqui nos faz, por evidente, uma defesa dos absurdos que ele disse, mas que ele merece também a aplicação do devido processo legal. Espero ter ajudado a todos que acompanham o nosso portal, agradeço muito pela atenção e aguardo vê-los em outros vídeos.